paraxá que nós temos hoje, que ela se chama paraxá Nassô. Só um minuto. Nassô, que quer dizer levanta, conta, né? E ela começa com o Eterno falando a Moshe para que ele faça um censo, né? Começa assim, ó. Nassô et rosh, levanta, conta a cabeça dos filhos de Gerson, ou de Gershon. Então, o nome Nassô significa levanta, conta, ou eleva. A paraxá, ela vai de Números 4, 21 até 7, 89. É a maior paraxá que nós temos. Ela tem 176 versos, para efeito de curiosidade. Quando nós vamos ver essa paraxá, ela começa falando... ela tem ali a Haftará, que é Juízes 13, 2 a 25, e Brit Hadashá, como já foi lido aqui, João 7, 53, 8 a 11, eu acho que esse não constava ali antes, e Atos 21, 17, 32, essas são as referências da Bíblia do David Stern. Pode passar para o próximo slide? Caleb. Então nós temos um acampamento ali bem bonito, né? Temos o tabernáculo ali no meio. E aí nós vemos ali 4 conglomerados ali de barracas montadas em volta do tabernáculo. Só queria dizer que essa não é uma foto real, tá, irmãos? E aí nós vamos entender que nós temos ali um grupo ali... bom que eu avisei os irmãos. Nós temos um grupo à direita ali, que são os filhos de Gershon. Pode passar até para o próximo slide? Caleb, isso. Aí nós temos um grupo, que é o grupo a leste, que são os filhos de Gershon. Né? Eles ficavam responsáveis pelo transporte das cortinas, do véu, das tendas, né? Mas o serviço mais braçal. E aí nós temos em cima ali os filhos de Merari, que eram responsáveis por transportar as tábuas, as colunas, as travessas e as madeiras do tabernáculo. Também era um serviço braçal. Então Moshe, ele faz o chamado ali, principalmente para essas duas famílias de levitas, né? Então são só famílias de levitas ali em volta. Então em cima Merari, do lado direito Gershon, e embaixo tem os queatitas ou coatitas, que a Torá, ou nessa paraxá, são mencionados também, mas o destaque maior é para os filhos de Gershon e para os filhos de Merari, que é o transporte das tábuas e o transporte das cortinas. E à esquerda ficava quem? Ficava Moshe, Arão e seus filhos, especialmente Itamar. Itamar era o sacerdote ali, ele que delegava, ele que mandava e desmandava sobre as famílias e falava que cada família tinha que fazer, transportar, e eles tinham um ofício mais espiritual, né, e menos braçal. E aí os queatitas ou coatitas embaixo são aqueles que transportavam a arca, que também era um serviço braçal, mas também espiritual, porque era o transporte da arca do testemunho. E o chamado de Moshe era por homens de 30 a 50 anos. Tá? Eu estou dando um resumo de toda a paraxá, depois nós vamos desenvolvendo ela. Esses homens de 30 a 50 anos é porque eles estavam no vigor da sua força. E é interessante, eu tenho esse livro aqui, para quem quiser adquirir, do Rabino Marcelo Guimarães. Ele tem 5 livros da Torá, e esse aqui é o de Bemidbar, né? Ou de Números, que nós estamos tratando. E ele fala assim... sobre o Pirkei Avot, que é da tradição dos anciãos, dos pais, que fala assim, que existem 3 tipos de homens. Tá? O primeiro ele fala, o que é meu, e o que é teu, é meu também. Quem que é esse homenzinho ou essa menininha? É o bebê, né? Quando ele nasce, já nasce com a mão fechada, tudo é meu, papai é meu, mamãe é minha, meus irmãos são meus, tudo é meu. Né? Aí depois tem outro tipo de homem que diz assim, o que é meu e o que é teu é teu. Então você já entra na idade do discernimento, você já começa a saber, olha, isso aqui é meu, isso aqui é dele, né? Eu não vou invadir o espaço alheio. Né? Então o jovem ele já tem esse entendimento. E aí tem um terceiro grupo que fala assim, o que é meu é teu, e o que é teu... o último grupo o que é meu é teu, e o que é teu é teu. Então é ali a pessoa que talvez já passou dos 50 anos, e ela conquistou, já teve suas... conquistas, já tem filhos, netos, talvez, né? E aí ela já se tornou uma bênção de tal magnitude que ela pode só abençoar
Ela só quer que tudo que ela tem, é uma pessoa abnegada, mas tudo que ela tem é dos netos, dos filhos, ela é mais desapegada e mais abnegada, né? E todos nós, de alguma forma, passamos por esses 3 estágios, não precisa ser exatamente em idades certinhas, né? Mas nós conhecemos essa, talvez por experiência, ou talvez pessoas assim, mas dos 30 aos 50 anos nós ainda estamos naquele, o meu é meu e o teu é teu, né? Talvez ainda querendo conquistar, mas aos 30 o homem ele já tem as suas primeiras conquistas ali, as suas primeiras decepções, talvez já casou, talvez já tem filhos, né? E nessa idade foram chamados esses homens para o exército ali do Senhor para trabalhar na tenda do tabernáculo. E nós podemos trazer essa realidade também para o corpo de Yeshua aqui para a sinagoga, né, para a igreja do Senhor, porque o Senhor também, ele vai chamar alguns grupos, talvez para um trabalho mais braçal, outros grupos que têm uma demanda mais espiritual, né, e é importante que nós entendamos isso, né, há pessoas que talvez sejam chamadas no corpo a estarem mais diante do Senhor, né, que tem uma responsabilidade, vamos colocar o Rocha, a Estela, especialmente, né, que velam pelas vidas e fazem visita aqui, fazem visita ali, não que os irmãos não possam fazer, mas ai do Rocha se ele não fizer, né? No nosso caso, talvez, né? Tem uma tolerância um pouco maior, mas o Rocha, ele sabe e pesa isso sobre ele, né? E claro que daí tem os diáconos, daí tem a ordem dentro do corpo, e essa ordem, ela vale para nós, então nós temos muitos princípios a retirar daqui, né? O Rabino Marcelo, ele fala assim, se almejamos pertencer ao exército de Deus, então preparemo-nos para a luta, pois Deus jamais enviará alguém que não está preparado. Ação e submissão são palavras-chave que definirão nosso sucesso, né? Então nós nem sempre precisamos estar de acordo com tudo ou concordando com tudo, mas são nossas ações, nossas reações que vão dizer realmente se nós fazemos parte desse exército ou não, né? Nós não precisamos ter razão, nós precisamos obedecer. Melhor, né? Obedecer do que seguir sempre os próprios pensamentos. E aí, nós vamos perceber que tem um grupo que vai talvez ter um serviço mais braçal, outro um serviço mais espiritual, mas os dois são iguais diante do Senhor. Não tem um que tem mais valor ou menos valor para o Senhor, né? E às vezes nós damos com os burros na água quando nós vamos além daquilo que o Senhor colocou para nós, né? Agora às vezes nós vamos intervir numa situação que não é a nossa área, né? Às vezes, uma pessoa fala uma coisa errada lá em relação à doutrina, e aí você, não é assim, e você entra num lugar que você não era para ter entrado, né? Eu já cansei de fazer isso, é muito ruim. E aí depois dá uma dor de barriga, né? Porque às vezes você entrou num lugar que você não era para ter entrado. Então, nós entendendo o nosso lugar no corpo, não só no corpo de Yeshua, mas como indivíduos também, nos ajuda e muito, tá bom? Aí a Parashá segue depois, quando ela fala da questão da tzarat. Então a tzarat fala da lepra, né? Nós chamamos hoje de lepra, não é exatamente lepra, porque ali tinha uma associação muito mais espiritual, mesmo ao pecado, né? Então a pessoa que tinha ali que estava em pecado, ou estava em alguma vulnerabilidade espiritual ali, ela era retirada do acampamento. E ali fala assim, envia para fora do acampamento aquele que tiver tzarat, aquele que tiver algum tipo de fluxo, ou estiver impuro, né? Em outras versões está expulsa, mas eu gosto desse envia, porque coaduna também com textos da Brit Hadashah, quando você manda para fora, não para a pessoa se perder, mas para ela ser restaurada, e aí para ela se apresentar de novo ao sacerdote, ou ao sumo sacerdote. No nosso caso hoje, é nos apresentar a Yeshua, e nós temos também o sacerdote da casa, aqui que nos ajuda nesses processos todos, mas Shaul também fez isso, né? Muitas vezes ele entregou pessoas ali a Hassatã, né? Mas não para que a pessoa se perca, mas para Hassatã fazer o serviço sujo ali, para a pessoa voltar para o Senhor, né? Então, aquele que está com tzarat, então, ele precisa ser restaurado, né, e ele precisa ser trazido de volta ao corpo. Nesse texto fala também da lida com o pecado, então, se tem pecado, deve haver confissão e restituição,
Então você deve restituir, se você pecou contra alguém, deve restituir, e com 20% a mais de acréscimo ainda, ou dando a quinta parte, além daquilo que você lesou a pessoa. Daí a Paraxá explica que isso não precisa ser feito necessariamente a pessoa, se ela não estiver mais presente, ou se ela morreu, aí pode ser feito para o sacerdote ou para Deus, mas daí você faz por esse intermediador, né, que era o sacerdote. Então você trazia ali a oferta ou a primícia, e o sacerdote fazia o sacrifício ali, para restituição. Aí tem outro texto que fala da lei de Sotá, onde uma mulher ela era não apanhada em infidelidade, mas havia dúvida do marido se ela era infiel, né? Nós temos um texto paralelo, que é o texto da mulher adúltera, da Brit Hadashah, que é o texto paralelo à mulher de Sotá. Disse que em Israel nunca precisou se lançar a mão dessa estratégia, que era uma estratégia até que os rabinos consideram ela muito bárbara, assim, né? Dizem que eram homens do Oriente que vinham e eles eram muito ciumentos, mas assim, um ciúme irracional. E aí, essa lei de Sotá, ela foi dada para que, se a mulher, ela fosse, se esse homem tivesse muito ciúme da sua mulher, então essa mulher devia ser levada ao sacerdote, aí ela ia tomar uma água que o sacerdote misturava com pó, e que tinha ali, de alguma forma, o nome do Senhor, né? E ela tomando essa água, se ela tomasse essa água e a barriga dela inchasse e as coxas sofressem algum tipo de escoriação, ou inchassem também, então ela era condenada, ela era culpada. Agora, se não inchasse, então o ventre dela era abençoado e ela poderia ter filhos. Disse que essa lei nunca foi aplicada, assim também como o filho rebelde contumaz também nunca foi apedrejado. Mas a lei foi dada com fins bastante didáticos, né? Certo. Uma coisa que nós começamos a perceber é que o Eterno está trazendo ordem, ele está trazendo uma estrutura no meio do seu povo, né? E ele dá a chance também para que a pessoa, de repente, assim, puxa, mas será que então eu não posso ser consagrado ao Senhor? Eu não posso ser da família, eu não sou da família de Levi, sou um orelha seca aí da tribo de Gad, para mim não tem, o que tem para mim, né? Mas essa pessoa poderia ali fazer um voto nazireu, né? Poderia ser um nazir, e ela podia se separar para o Senhor, ou período temporário, ou vitalício aí, e esse voto ela se consagraria, não se absteria, poderia se abster, ou deveria se abster do vinho, da uva, de qualquer fruto da videira, não se aproximar de um morto, e ele deveria ser separado para o Eterno, não deveria também passar navalha sobre seus cabelos, né? E por isso que nós temos o texto de Shimshon, né? Sansão, porque ele foi um nazir, que também demonstrou, e isso deu muita força para ele, até força, em alguns momentos, desequilibrada pela desobediência dele, né? Aí depois a Paraxá continua, ela fala da Birkat Kohanim, ou a bênção sacerdotal, que é número 6, 24 a 26, então é uma Paraxá muito rica, né? Que todos conhecem a bênção que foi dada aqui hoje sobre as crianças, que o Eterno te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, e que a luz do seu rosto brilhe sobre ti, e ele te dê a sua shalom, a sua paz, né? Essa era a bênção que Arão deveria fazer sobre os Bnei Israel, sobre os filhos de Israel. E o capítulo 7 termina falando assim: no dia em que Moisés levantou, ou acabou de levantar o tabernáculo, ungiu-o e santificou-o a todos os seus utensílios, né? E aí os cabeças das tribos, eles se aproximaram, eles foram chamados, né, para as ofertas de dedicação do altar. E aí cada um trouxe ali, cada família trouxe 6 carros cobertos e 12 bois. Era um carro para cada 2 príncipes, e um boi para cada príncipe. E aí esses carros e esses bois eram dados aos levitas ali, que passavam isso para os sacerdotes, para Itamar, né, que aí ele delegava todas as funções ali no tabernáculo. E aí depois cada família começa a trazer as suas ofertas, e eram ofertas assim generosas, né? Então primeiro vem Narson, né, referente à tribo de Judá, depois vem Natanael, da tribo de Issacar, e daí vem Eliabe, da tribo de Zebulon, e assim as 12 tribos vão trazendo ali seus bois, bodes, carneiros, salvas de prata, com aquelas efas de farinha, e todos os elementos para o sacrifício, né? Então deveria ser uma cena assim bastante marcante.
E aí sim, aí tem um último item que acontece na Parashá, que é quando Moshe vai à tenda da reunião, onde ele ouvia a voz que vinha dos céus e falava de cima do tampo que está sobre a arca, do meio dos querubins, lhe falava. E é interessante que nós vemos ali em Devarim 34, acho que é 10 ou 18, que fala assim, e não se levantou mais em Israel profeta algum como Moshe, como Moisés, a quem o Eterno falava cara a cara. No livro de Hebreus fala inclusive que Moisés foi fiel em toda a casa do Senhor, né? E nesse tempo do sacerdócio levítico nós vemos como que o Eterno ele fala assim, olha, se eu quiser levantar alguém, algum profeta, eu posso falar com ele em sonho, em visões, mas com meu servo Moisés eu falo face a face. E ele certamente foi aí, apesar de que a Brit Hadashah fala que dos nascidos debaixo da vigência do primeiro sacerdócio, Yohanan, o imersor, foi o maior, né? Mas nós sabemos que Moshe, por tudo que ele representa, é difícil você ver alguém que tenha se levantado com o tamanho de Moisés, né? Mas quando Pedro, agora vamos nos transportar aí, nós estamos aí faz uns 3.500 a 3.800 anos atrás, nós vamos nos transportar aí a 2.000 anos atrás, mais ou menos ali entre o ano 30 e 40, depois de Yeshua. Yeshua foi assunto aos céus, e Pedro, né, Kefa, ele está pregando ali em Shavuot. E ele cita as palavras de Moshe. E ele fala assim, quando ele está falando a todos aqueles judeus, prosélitos, de todas as nações, aqueles que vieram para Shavuot, e ele começa a falar, e pregar a Torá ali para eles. E ele fala assim, ó, o Senhor teu Deus levantará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. E nós sabemos que esse profeta a quem Moshe estava se referindo era Yeshua, né? Então ele está citando Devarim, ou Deuteronômio 18:15, sobre esse profeta semelhante. Às vezes, se nós vamos ler o texto diretamente lendo a Torá, nós estamos lendo ali, você pensa, mas quem que é esse semelhante? Poderia ser Josué, que é o próximo que Deus levantou, né? O homem que fez o sol parar, né? Mas os próprios rabinos, eles não consideram que fosse Josué. A linha geral do judaísmo rabínico, ela considera que foi um grupo de todos os profetas que se levantou depois, que representam esse profeta semelhante a Moisés. Então, como que Deus sempre guardou o seu povo, o que é verdade também, né? Deus sempre guardou o seu povo por intermédio dos profetas, né? Mas, quando você vai mais a fundo, para entender sobre quem o judaísmo trata que pode ser esse profeta semelhante a Moisés, que se levantaria, você vai ver ali nos manuscritos do Mar Morto, de Qumran, que foram encontrados ali, que existe uma perspectiva messiânica. Isso se repete também no Midrash Tarumá, onde existem discussões que apontam que essa pessoa, semelhante a Moisés que se levantaria, seria o próprio Moshe. Desculpa, o próprio Messias, né? Uma perspectiva messiânica. No Talmud babilônico de Sanhedrin 99a, fala que todos os profetas profetizaram apenas para os dias do Messias. Então, para nós que tomamos a Brit Hadashah e o testemunho de Yeshua como verdadeiro, então essa é a linha que nós seguimos e só ela nós podemos seguir. Nós percebemos que na Sô, essa Parashá, ela fala sobre ordem, estrutura, ofertas, fala sobre pecado, consagração, sobre força. Mas para nós, messiânicos, essa Parashá também ecoa a expectativa. Né? A expectativa, quem era esse homem semelhante a Moshe, né? E que se levantaria? Porque Moshe, ele representa a lei, ele representa a Torá. E é por meio dele que nós temos a Torá, né? Pelos escritos de Moshe. Mas dá a impressão que é como se eu ouvi isso de um líder judeu messiânico, inclusive, ele fala que se as pessoas não entendessem o livro, Deus mandaria o professor, né? E Deus envia Yeshua, que é a Torá viva. Ninguém poderia representar melhor a Torá do que o próprio Yeshua. Quando nós vamos ver a festa de Shavuot, ela acontece junto com a Parashá Nassó, né? Eu vou usar o teu termo lá do vídeo,
que ela é adjacente, chique, né? Ela acontece ou antes ou depois de Shavuot, né? Então, ela está muito ligada a Shavuot. Então, em Nassau, o tema predominante é a outorga da Torá, essa ordem, essa estrutura que o Eterno estabelece. É como se os céus tocassem a terra, né? Quando lá no Monte Sinai, Deus dá as tábuas, e de fato isso acontece, né? Deus dá as tábuas, temos aquela figura lá de Moisés com as tábuas e o dedo de Deus escrevendo ali, né? Então, é os céus tocando a terra. Mas nós lembramos, e aí eu vou para a tradição judaica, que ela fala assim que a Parashá Nassau, ela começa com levanta, né? Conta, levanta. E esse levanta no sentido de ascender. Porque a Torá, ela eleva a existência física dos israelitas a um plano superior. Então era um povo que era escravo, um povo que não tinha constituição, e ali eles recebem uma constituição. Então era como que para eles se levantassem e andassem, né? É muito mais do que um plano acadêmico, ou mesmo até espiritual, mas é uma ordem física. Assim o judeu entende isso. É como se a Torá desse musculatura para o homem. Ela traz ordem, estrutura, força. Mas ela precisa criar em nós também expectativa, né? E aí, eu vou dar um pulo, especialmente para nós, né? Se eu estivesse numa igreja, eu não falaria isso, mas eu vou falar aqui no nosso contexto, né? A Torá, ela não pode ser, por isso, uma finalidade em si mesma. Eu não posso fazer da Torá uma religião, né? Onde eu estabeleço ali costumes, tradições, e, bom, eu estando nisso, eu sou um Bnei Israel, sou um filho de Deus agora, e está tudo certo, né? Vou mandar meus filhos para a escola, para a faculdade, no Shabat eu vou lá, canto umas músicas juntos, cantamos umas músicas juntos, e está tudo certo, estou no pacto que Deus fez. Mas eu não posso estabelecer fazer da Torá, ou engessar a Torá, vamos falar assim, né? Porque a Torá, ela é viva. E a alma do homem, ela continua com uma carência, a carência da glória divina. Nós lembramos que Moshe e todos os profetas que vieram depois tiveram acesso a essa glória, mas a maioria dos Bnei Israel nem perto do monte chegava, né? Então a alma humana, muitas vezes, pode passar para frente, apesar de Deus ter dado essa estrutura, às vezes a alma, nossa alma, ela busca o quê? Ela busca a estrutura por causa das suas carências. E nós temos ali, às vezes, algumas rachaduras, algumas feridas, temos as nossas carências, né, as nossas limitações. Shaul fala que, quando ele fala que todos pecaram, ele fala que todos pecaram e são destituídos da glória de Deus, né? Em outras versões está carentes da glória de Deus, né? E nisso não há judeu nem grego, né? Os judeus têm a vantagem de ter recebido o pacto, mas eles também, segundo a sua natureza, nós temos um problema lá atrás que aconteceu lá no Éden, e nós acabamos vivendo essa mesma realidade, encontrando, né, limitações no próprio acesso a Deus, né? Então, às vezes, nós podemos buscar estrutura quando, de alguma forma, nossa alma está ferida, né? Buscar ordem, buscar reparação. Isso é legítimo, né? Porque, inclusive, é uma ordem para todo filho de Deus, né? Aquele que tem Yeshua como sua esperança, purifique-se a si mesmo. A palavra fala da nossa responsabilidade, né? Mas o homem tem a tendência de errar o alvo. E quando nós vamos ver, o povo de Israel sofreu muitos juízos. E para nós entendermos os contextos de quando se formou ali o judaísmo rabínico, o irmão José Antônio trouxe uma palavra muito boa num shiluva aqui, diante de tantos juízos, o povo de Israel começou a estabelecer mandamentos em cima de mandamentos, né? Leis em volta das leis, leis de cerca, e começou a estabelecer halahot, né, para que eles pudessem não mais sofrer juízos. E assim, eles acabaram, vamos dizer, o homem comum aí, que não é judeu, né? Ele vai procurar ali na lei da atração, na energia positiva, em ritos, modismos, novidades religiosas, ele vai buscar suprir as suas carências ali. O povo de Israel pegou a Torá, que é santa, o mandamento que é santo, justo e bom, e transformou, engessou isso, né? Então, quando Yeshua vem, ele encontrou a nação de Israel usando a própria Torá como uma finalidade em si mesma, adicionando leis e mandamentos
de homens que tomaram o lugar da instrução de Hashem, que era muito mais simples. E pouco se encontrava ali a expectativa messiânica, né? Porque se a expectativa messiânica fosse correta, eles iam entender que eles estavam diante do Senhor da Glória, quando Yeshua estava diante deles. Mas como eles estavam tão compenetrados em sua religião, em seus afazeres, em suas tradições, eles não conseguiram enxergar em Yeshua a palavra viva. Então, existe um tipo de justiça ali que substituía Hashem. Então, nós vamos perceber em Romanos... depois nós lemos Romanos. Nós vamos perceber que nós, como nós estamos nesse contexto, nós vamos perceber a Torá, ela pode ser uma armadilha para nós também. A Torá que é boa, o mandamento que é santo, justo e bom, se não for conduzida pelo Ruach, pelo Espírito, ela pode também nos enganar, assim como enganou o povo de Israel. Por causa da Torá? Não, mas por causa da carne, que está enferma por causa do pecado. Nossa carne, enferma pelo pecado, ela acaba gostando de criar uma demanda para si, onde ela está satisfeita, religiosamente satisfeita, mas às vezes Deus pode estar distante, né? Às vezes nós temos uma rotina muito interessante, mas o Eterno pode se mostrar distante. A Torá, ela nos dá ferramentas, ela é como um espelho. Eu não saberia o que é pecado se a Torá não dissesse, né? Ela nos oferece sombras no sentido positivo. Nós temos festas, celebrações, todas elas que nos apontam para o Senhor. Mas as próprias festas não são uma finalidade em si mesmo. As próprias festas do Senhor não são uma finalidade em si mesmo. E as coisas que o Senhor nos dá não podem ser uma finalidade em si mesmas, a não ser que nós devolvamos aquilo que o Senhor nos dá para o eterno, né? Eu até dei uma palavra há uns 2 meses atrás, falando do tzitzit, por exemplo. O tzitzit não está na palavra que nós devemos colocar ali o tzitzit nas bordas das vestes, para que nós não sigamos nosso coração, né, e não adulteremos com os nossos olhos, os quais nos andam levando, pelos quais nós andamos adulterando. Então, tzitzit é legítimo. Mas eu posso fazer disso aqui um ídolo, como o irmão Daniel até falou. Eu posso fazer disso aqui um fim, né? Eu sigo minha vida, isso aqui me ajuda, para mim é precioso, é ferramenta, né? Mas eu não posso fazer disso aqui um fim, né? Então, ainda que nós nos sirvamos, quero que os irmãos consigam me entender, eu acho que eu estou conseguindo ser claro, ainda que nós nos sirvamos da estrutura, ainda que muitas coisas novas nós temos aprendido, isso não pode tomar o lugar de Hashem nas nossas vidas, ou do relacionamento com o Eterno. Quando nós vamos falar com Deus, muitas vezes nós, por exemplo, o Sidur. Eu posso transformar o Sidur num fim em si mesmo. Eu não oro mais espontâneo, eu só oro o Sidur agora. Agora, quando você chega para falar com teu irmão, com teu pai, você chega tão formalmente diante do teu pai? Ou você fala, pai, eu preciso de ajuda aí, tá difícil, né? Então, nós precisamos fazer essa conta. Eu posso usar essa estrutura, esse esqueleto, mas eu preciso balancear isso com oração. O que acontece, às vezes, agora falando em nome do judaísmo messiânico, às vezes a pessoa vem, tem tantas novidades, e a pessoa para de orar, quando ela devia orar mais. E ela para de orar, porque agora ela é um Bnei Israel, né? E, na verdade, você tem que orar mais, porque existem, vamos falar armadilhas, um termo pesado, mas existem sutilezas que o inimigo das nossas almas, ele pode jogar ali pensamentos e ele pode nos fazer afastar do destino no qual nós temos que chegar. Então, nós precisamos orar para pedir discernimento do Senhor, para que nós andemos de maneira simples, com tudo que nós temos aprendido, mas andando de maneira simples, né? Não é isso que nós aprendemos em Pessah, né? Ser como uma matzá. Porque o desejo da nossa carne, às vezes, é resolver a sua demanda, né? Eu preciso resolver. A demanda da carne, na verdade, o problema da carne é o quê? É inimizade com Deus. Mas eu vou resolver isso através de um coach, através aqui de um conhecimento, né? Mas eu preciso, antes de tudo isso pode me servir, mas antes disso, eu preciso do Senhor. Então, você vê que Shaul, ele não dá um dedo para autoconfiança, autoestima, essas coisas, ele não dá a chance para isso, né?
E não que Deus não esteja preocupado com a autoestima, porque nós vemos em Nassau como o Eterno, ele devolve a autoestima para o povo, porque era um povo que estava ali escravo, né? Mas ao mesmo tempo, o povo muitas vezes saiu da dependência do Senhor. Quando enriqueceu, quando prosperou, né? E abandonou a Deus. E essa é a nossa tendência, né? Então, a estrutura, a autoconfiança, a religião, o orgulho, elas podem até dar, às vezes, um tipo de descanso, mas nós precisamos sempre mirar mais longe, né? Que é mirar no Senhor. Romanos 9, 27 a 33, fala assim. Vou ler aqui do David Stern. Romanos 9. Eu vou a partir do 30 aqui. Quando o Shaul está falando ali, aqui Paulo está falando a judeus e a gentios, né? E Romanos 9, 10, 11 trata em relação ao povo judeu, especialmente a liderança de Israel ali, ou Israel como nação que em geral não recebeu o Messias, né? Nós sabemos ali que 3.000 em Shavuot receberam o Messias, nós sabemos que muitos mais depois receberam, né, que eram zelosos da Torá, inclusive nós vimos hoje no nosso texto, mas grande parte de Israel não recebeu. E aí Shaul ele fala assim, portanto, o que devemos dizer? Isto, os não-judeus ou gentios, mesmo não tendo se esforçado pela justiça, obtiveram justiça, mas esta é uma justiça baseada na confiança. Entretanto, Israel, mesmo mantendo a guarda da Torá, que oferece justiça, não alcançou o que a Torá oferece. Por quê? Porque eles não buscaram justiça fundamentada na fé ou na confiança, mas na prática de obras legalistas, é o termo que o David Stern coloca. O que era? Era a Torá e mais o que Israel fez da Torá naqueles dias, né? A tradição dos anciãos, né? Fez um combo ali religioso. Então essa prática ela não se tornou aceitável a Deus. Eles se chocaram com a pedra que faz tropeçar. Como diz o Tanar, vejam, ponho em Sion uma pedra que fará as pessoas tropeçarem, uma rocha que servirá de empecilho. Mas quem depositar sua confiança nela não será humilhado. Então, esse ponto de partida que nós podemos aplicar para nós sempre precisa ser o Messias. Quando nós lemos lá em Hebreus 2, fala assim que... Eu vou abrir aqui, peraí, fica mais fácil, que eu não sei decorar, eu acho. Cadê Hebreus aqui? Hebreus 2, 1, fala assim, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Então, nós precisamos nos apegar. Tem outro texto que fala assim, que aquela palavra que nós ouvimos no começo, né? Se nós mantivermos firme esta confiança, mesmo com tudo que nós aprendemos, mas essa confiança inicial, então nós vamos permanecer no Messias. E o resultado de permanecer no Messias é a obediência. Ao contrário do que se fala, às vezes fala, mas não é só estar em Jesus e não precisa fazer nada. Não, se você está em Jesus, você vai obedecer. Irmãos, porque ele estar em Yeshua nos faz andar numa disposição onde a letra não alcança. Deus vai trabalhar no profundo do nosso ser, quando nós confessamos a Yeshua e andamos nessa confiança continuamente, estabelecendo Ele como Senhor, né, e Salvador de nossas vidas. Romanos 10 continua assim, irmãos, o desejo mais profundo do meu coração e a minha oração a Deus acerca de Israel é para a salvação deles, porque posso testemunhar sobre seu zelo para com Deus, todavia ele não se baseia no entendimento correto, pois desconhecem o modo de Deus tornar as pessoas justas, e em vez disso, procuram fazê-lo do seu jeito, não se submetendo, portanto, à forma divina de tornar as pessoas justas, que é pela confiança no Messias e os frutos decorrentes dessa confiança. Então nós vemos que o problema, a Torá, ela se torna o problema quando nós erramos o alvo, né? Porque o alvo da Torá é Yeshua.
E quantas coisas, às vezes, concorrem para isso, né? Para que nós... E por que eu coloco Yeshua? Porque não existe uma outra forma de nós termos comunhão com o Eterno. Né? Não, agora eu estou conhecendo... Antes eu conhecia Yeshua, agora eu estou conhecendo o Eterno. Não existe isso. É só por meio de Yeshua. Né? Então, eu faço uma pergunta para você que está aqui. Né? Será que você está alicerçado nessa confiança? Né? Às vezes nós encontramos irmãos que são irmãos de outras denominações e que não conhecem muita coisa que você conhece. Mas você reconhece a vida de Yeshua nele a ponto de você ter comunhão com ele? Ou você pensa, não, isso é... Né? Hoje eu sei que tem... pessoal, tem muitas... tem trabalhos messiânicos, tem vídeo no YouTube, né? Cuidado com o irmão que faz Lashon Hará, dizendo sistema religioso, Babilônia, que começa a usar esses termos. Né, irmãos? Cuidado. Porque isso é um reflexo muito ruim. Uma outra pergunta. Quando a oposição se levanta do meu lado, né, quem que eu sou? Será que eu estou na rocha mesmo? Estou firme nessa rocha que é Yeshua HaMashiach? O que me sustenta quando tudo balança? Né? Às vezes nossas reações, mesmo em Yeshua, que está ali fervoroso, né? Mas às vezes você tem uma reação que, meu Deus do céu, Deus até usa isso para mostrar do que você é feito. Mas você tem um arrependimento rápido, quem está em Yeshua tem um arrependimento rápido. Né? E quando não, nós vamos perceber novas disposições dentro do nosso coração. E isso, a obediência fria não pode fazer. É a operação do Espírito em nós. Puxa, de repente eu estou amando uma pessoa que eu nunca amei. Né? Então, é o testemunho do Espírito em nós que Deus está fazendo uma obra dentro de nós. E nós precisamos disso. Porque senão vai ser sempre uma via de mão única. Eu estou fazendo, eu trabalhando, servindo o Senhor, mas tem boi na linha aí. Né? Porque se eu estou fazendo isso sinceramente, crescendo em obediência, andando no Senhor, então vai ter uma via de mão dupla. O Senhor vai trabalhar o meu interior. Né? Caleb, só para a gente terminar, então você põe na próximo slide, tem um avião ali, não sei se é monomotor, não sei como é um turbo-hélice, o que é? Não, turbo-hélice não é, né? Um avião, para ele chegar no aeroporto, se ele sair 1 grau fora da rota, então ele está aqui. Se ele sair 1 grau fora da rota, em 100 quilômetros, ele vai pousar, ou não vai pousar, ele vai passar 1,75 quilômetros longe do aeroporto. Se ele tiver 1 grau fora da rota e voar 1.000 quilômetros, ele vai ficar 17 ou quase 18 quilômetros longe do aeroporto. E às vezes por causa de pecado, coisa não resolvida no Senhor, nós podemos entrar num lugar onde nós saímos 1 grau, saímos 2 graus, e aí, em vez de nós nos resolvermos no Senhor com arrependimento, nós acabamos achando que a estrutura vai nos salvar. Né? Mas aí a gente tem que voltar à simplicidade e nos apegar a Yeshua, porque um fio de cabelo hoje pode virar uma corda grossa depois, e pode não nos levar ao destino, né? Que é o eterno nosso Deus, e vamos dizer assim que Yeshua é esse aeroporto, é esse lugar onde eu abasteço, né? O avião, é o lugar onde o avião descansa. Então eu preciso estar quando o Yeshua está falando ali que ele é o pastor das ovelhas, ele fala que essas ovelhas elas entrarão e sairão e encontrarão descanso. Então, Yeshua, eu preciso estar gravitando em volta dessa ideia. Né? Eu repito o que um irmão me falou. Ele estava... Às vezes você vai estudar, e daí você começa a vai estudar Kabbalah, e vai tipo, sem moderação, né? E vai lá estudando e vai se encantando. Nossa, tem muita realidade aqui. Mas às vezes você não vai se afastar de Yeshua. Daí o irmão falou, às vezes eu vou lá estudar e Yeshua ficou ali, eu fui sozinho, né? Então nós temos que atentar e olhar para o nosso coração assim da forma mais sincera possível, né? Eu estou no Senhor, de fato, eu estou em Yeshua, e aí sim nós podemos fazer estudos, e esses estudos vão nos agregar e vão nos ajudar, e talvez não vamos fazer, talvez não é para todos, né? O judeu tradicional, ele diz que você tem que ter 40 anos, né, Yaakov, para estudar Kabbalah. Não é para todo mundo.
40 anos de estudo de Torá, né? Então, assim, o melhor é nós escolhermos primeiro as coisas simples e aí depois, se o Senhor permitir, nós vamos indo além, né? Mas geralmente, como o Raul já falou aqui outra vez, geralmente nós erramos no básico, não é no complexo. Não é do complexo que nós precisamos, é no básico que nós precisamos imprimir mais força, né? E eu digo assim, nós estamos aqui na sinagoga, mas não é aqui que nós somos forjados de verdade, nós somos forjados no dia a dia, né? Nós não somos ali que na igreja primitiva, que estava todo dia junto, né, tinha tudo em comum. Hoje não é possível isso, e nem sei se era essa vontade de Deus para eles naquele momento, que em 30 anos eles estavam precisando de socorro financeiro ali, né, tiveram que juntar uma oferta ali para a igreja de Jerusalém. Mas no dia a dia o Senhor nos forja, né, no dia a dia o Senhor está nos forjando, e aqui é a cereja do bolo, né, mas também tem trabalho para fazer aqui, né, Rocha? Tem trabalho para fazer aqui. Inclusive, eu já estou terminando. Posso dar um aviso, Rocha, sobre a limpeza? Já que nós falamos disso aqui, nós temos assim uma situação da limpeza aqui da sede, né? Estava vindo Marinaldo e Elaine, a Mary Ellen, eu acho que só, talvez outras vezes veio um ou outro. Agora ela está machucada, né? E às vezes a Gislaine. Eu sei que não é fácil para todo mundo vir, né? Tem gente que trabalha durante a semana, mas quarta-feira ficou um dia de limpeza aqui, né? Então, a ideia seria, de repente, fazer uma escala, trazer aqui, deixar ela ali, quem puder, coloca o nome, porque hoje não tem caixa, vamos dizer, para trazer sempre uma pessoa para limpar. E a oportunidade de servir existe, mas não dá para ficar só sobre uma pessoa, né? Ou sobre uma família, fica pesado, né? Eu mesmo não vinha para limpeza, mas eu vou procurar estar presente nessa escala. Eu tenho uma liberdade assim de horário, né? Mas quem puder daí nós vamos providenciar essa escala, ok? Essa palavra então.